É difícil falar, mas eu tive que me ausentar para dividir com a senadora Marta uma tarefa ali na casa, de uma audiência pública dos massoterapeutas. Então, eu deixei de ouvir algumas pessoas. Pode ser que eu repita alguma coisa, mas... E também não ouvi todas as respostas que foram dadas. Mas eu queria começar dizendo assim, que... quando a gente fala... As falas que vêm aqui defendendo deixam sempre escapar. Diminuir o custo do trabalho, né, que é legítimo, e implantar o modelo chinês. Pergunta ao trabalhador da China se ele está feliz com aquela jornada que ele tem lá, né? E outras coisas mais, assim. Normalmente, senadores que falam são empresários, a favor, né? E aí a gente diz, quando a gente diz, é porque a gente tem a experiência do que é o patronato brasileiro, salvo algumas exceções que o representante do varejo aqui falou, tem empresários modernos. Mas uma boa parte, ou talvez a maioria do empresariado brasileiro, tem uma memória escravista. E aí, quando se fala nisso, eu quero aqui dizer, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela primeira vez, condenou o Brasil a pagar 5 milhões a trabalhadores escravizados. É uma ação de 98. Agora que foi a primeira vez que a Corte Interamericana se manifesta sobre o trabalho escravo no Brasil. Então, não estou inventando nada. O patrão brasileiro tem uma memória escravista. Já disse aqui, 52 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo em 20 anos. Só os que foram fiscalizados e os que não foram. Isso aqui foi na fazenda Brasil Verde, no Pará. Né, fazenda de gado, 7 mil bois. Infelizmente, a maioria dos trabalhadores são do meu estado, do Piauí, lá de Barras. Os escravizados vão receber 5 milhões dividido por mais de 100, uns torno de 40 mil para cada um. Mas isso aqui é a prova contundente disso, do que a gente diz. A gente não confia nessa boa intenção, porque a gente tem experiência. Eu fui sindicalista e sei o que é negociar. Então, aqui se dizer, vai receber hora extra, vai ficar melhor. Eu conheço patrões que na mesa de negociação o trabalhador não tinha coragem de dizer, ele tinha que sair para ele poder dizer para o Ministério do Trabalho e para a gente que estava representando, que ainda hoje pagam salário no envelope com dinheiro. E alguns pagavam a hora extra separada num clipezinho. O trabalhador assinava que recebia a hora extra, mas dizia, passe no escritório. Ele passava no escritório para deixar aquele dinheirinho que foi separado no clipe. Isso foi dito para o trabalhador em audiências. E ainda hoje tem patrão que paga com dinheiro assim, finge que paga a hora extra, mas não paga, não, devolve. Porque o lucro é acima de tudo, o lucro está na cabeça, assim, como uma coisa mais importante do mundo. Infelizmente, é essa a mentalidade que a gente tem. Né? Aqui foi dito, a advogada que esteve aqui, não me lembro mais o nome dela, mas ela ia citar 15 coisas boas, né? Eu não peguei todas, porque também não tive que sair, mas ela falou, respeito às decisões das assembleias. A assembleia dentro da fábrica, dentro da empresa, é a assembleia de patrão. Ele bota os trabalhadores num pátio e conversa com eles sobre o que ele quer conversar. Normalmente nem permite que a gente entre. E olha que eu trabalhava num setor dito avançado, que era bancário. Mas difícil a gente entrar numa assembleia do Bradesco, por exemplo. Né? Não deixava os trabalhadores irem à assembleia no sindicato. Então, essa é a mentalidade. Então, não tem... Vai ser a assembleia dos patrões com os trabalhadores para dizer o que é que eles querem. Diz também que a rescisão por acordo é uma coisa boa. Ora, uma rescisão de contrato, quem vai deixar o emprego tinha que receber todas os seus direitos, mas não, o acordo vai permitir que ele não receba todo o FGTS, que ele não receba, que ele não tenha direito a seguro-desemprego, né? Agora, qual é o poder de barganha que tem o trabalhador no contrato individual? Ele tem que ter a representação do sindicato, que é coletiva. O trabalhador não tem coragem de entrar com ação contra patrão. Quem entra é o sindicato. Isso na época dos planos econômicos a gente viu muito. Eles não tinham coragem de entrar, porque senão era rua no dia seguinte se tiver uma ação contra a empresa. Por isso que depois, aí se falou aqui que a Justiça do Trabalho tem 98% dos processos do mundo. É exatamente por essa mentalidade do patrão brasileiro. Olha só,
quase 50% das ações trabalhistas é verba rescisória. 50%, porque o patrão faz a rescisão e faz errada. E eu sou testemunha porque eu fazia rescisão no meu sindicato. Chegava lá no último dia da rescisão e chegava errada, faltando alguma coisa. A gente devolvia e ficava zangado, porque aí iam ter que pagar em dobro algumas coisas. Não faziam corretamente, sempre em prejuízo do trabalhador. Nunca vinha mais para o trabalhador, sempre vinha menos. Então, 50% é verba rescisória. Isso é um absurdo. Aí tem que sobrecarregar a Justiça do Trabalho mesmo, porque ele só entra depois. Enquanto ele está empregado, ele não entra, porque senão ele vai para a rua. Ele entra na Justiça depois, né? E por aí vai. Olha só, os 5 primeiros é verba rescisória, 50%, indenização por dano moral, 7%, diferença salarial, 5%, seguro-desemprego, 4%, o terço constitucional das férias, olha só, 3% das ações trabalhistas. Como é que não quer uma justiça? Por isso, a fúria contra a Justiça do Trabalho. Eu vi na votação na Câmara, teve deputado que chamava essa maldita Justiça do Trabalho, né? Porque incomoda, mas o trabalhador só procura justiça depois mesmo que perde o emprego, não tem jeito dele recorrer antes. A questão da pejotização, como é que ela vai ser evitada? Não vai, né? A gente tem no campo o famoso gato, que vende a mão de obra, né? Enche um ônibus velho de trabalhador e vai vender para as fazendas. Agora ele vai ter um CNPJ e vai oficializar a sua profissão de gato, vendedor de mão de obra, que geralmente escrava, porque no campo é onde a escravidão acontece mais. Onde é que essa lei olha para o trabalhador para melhorar? Eu não encontrei, eu queria que alguém me mostrasse. Qual o artigo que mostra que vai melhorar? Gerar emprego já foi dito aqui. Quem é o benemérito que vai abrir mais postos de trabalho, abrir uma nova fábrica para empregar mais gente se não tem consumo? Quem é que vai consumir? Vai vender para quem? Então é uma enganação, assim, parece que está achando que a gente é besta. Tem um artigo aqui sobre acidente do trabalho, que é aquela história. Vale o texto, mas vale o pretexto também, que está subjacente aqui. Olha esse artigo 75. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto à precaução a tomar a fim de evitar doença e acidente do trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir instruções fornecidas pelo empregador. Isso aqui já é uma vacina contra a indenização por acidente de trabalho. Olha, eu te avisei, você assinou aqui que ia prestar atenção que essa prensa aqui pode cortar teu braço. Eu te avisei, você assinou, não tenho nada com isso. Como é que a gente vai se conformar com uma lei dessa? Como é que a gente vai achar que esta lei é boa para o trabalhador? Eu quero que entrevistem os trabalhadores desse país. Pode ter as exceções, tem gente que tem empresas responsáveis disso, tem sempre exceção, mas não é a regra. A regra é a exploração enquanto puder, o máximo que puder explorar, se explora os trabalhadores, porque o lucro é a palavra-chave do empresário brasileiro, está escrito na testa, não adianta negar. E a negociação individual é a pior coisa que eu acho. O trabalhador brasileiro não tem condição de negociar individualmente em condições desiguais. É uma condição desigual, é aquela história, o patrão entra com a corda e ele entra com o pescoço. Não tem como ele negociar se ele é subalterno, né? Já tem o complexo de subalterno que o brasileiro já tem. E aí ele sabe que se ele falar alto, engrossar a voz, ele vai para a rua, porque tem uma fila imensa lá fora esperando a vaga dele. Então, minha gente, eu acho que dizer que a gente devia apresentar a proposta de mudança. Como? Se a gente não consegue aprovar a prorrogação dos debates, que se debata mais, que se traga mais gente para debater. Imagina, a gente é uma luta para a gente conseguir. Já disseram aí que vão votar terça-feira de qualquer jeito na comissão. Foi dito aqui pelo líder do governo. Qualquer jeito na comissão terça-feira vai ser lido o relatório. Então, como é que a gente vai aqui dizer que vai melhorar esta lei? Então, só tem mesmo que gritar, espernear e esclarecer o trabalhador brasileiro. É o que eu tenho feito, eu já andei no meu estado muito, e é esclarecendo o trabalhador do futuro que espera por ele. Muito obrigada.